preparado, tudo pronto, uma das histórias mais impressionantes aqui do nosso canal. Hoje você vai viver comigo essa experiência que tem sobrenaturalidade, mas também tem muito do humano. Uma história espetacular. Queria que você prestasse muita atenção. Mas antes de eu começar, quero pedir para você desde já que se inscreva, porque o nosso real objetivo é receber a plaquinha dos 100 mil inscritos. Você vai me dar essa honra? Vai me dar esse prazer? Por favor. Então, para que você não se esqueça, inscreva-se já. E também chame a atenção dos amigos, daquele parente, para que também se inscreva aqui no nosso canal. Será muito importante. E curta. É importante que você dê o seu joinha. É muito importante para o canal. Faz com que a nossa moral junto ao YouTube cresça um pouquinho mais. Isso é muito importante. Isso posto, tudo pronto para começar a história, mas eu quero fazer um convite. Se você puder, seja membro do nosso canal. Será uma honra ter você aqui conosco. Ô Paulinho, como é que eu faço para ser membro? Ou abaixo do vídeo, todas as instruções do YouTube. Tem um custo simbólico a partir de R$ 6,99 por mês só. É só um custo simbólico, mas é muito importante que você esteja conosco. Ô Paulinho, e esse telefone que você coloca ao lado do título? É o WhatsApp do canal. Nosso canal tem um WhatsApp. Você pode fazer contato conosco via áudio, mande o áudio, mande o texto, quer dizer, a tua mensagem escrita. E por ali, pelo WhatsApp, tem gente que até manda história, ou narrando ou escrevendo. Vai ser uma honra receber. E esse telefone, também publicado, ele também é a nossa chave Pix. Através dela, muita gente também apoia o canal. Como fez Alzira Miranda. Obrigado, meu amor. Ela mandou aqui uma doação para o canal no valor de R$ 70. Puxa vida! A equipe está vibrando aqui, viu, Alzira? Muito obrigado por tudo. Como é que é o telefone? É São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. Isso posto, sem mais delongas, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, com certeza, vai chamar a sua atenção. Começou. Contar hoje, Paulinho, se deu em Currais Novos, Rio Grande do Norte, naqueles anos. E vou mostrar como é fácil a gente se enganar a respeito da conduta, do comportamento de determinadas pessoas. São os tais indivíduos de dupla ou até tripla personalidade. Hoje eu tenho comigo que havia alguém assim na nossa própria família. Na época e no lugar onde morávamos, seria quase impossível a gente perceber qualquer coisa. Quando o meu avô paterno faleceu, eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus 2 irmãos eram mais jovens do que eu. E o vovô havia deixado uma carta, uma espécie de testamento, onde ele pedia que seus 2 filhos, ou seja, meu pai e o tio Argemiro, passassem a morar juntos numa casa imensa em Currais Novos, que tinha sido residência dele e da vovó. A minha avó, Dorinha, a dona Eliodora, estava sozinha naquele lugar e não queria que a casa fosse vendida. Aliás, quando eu vi o lugar, eu entendi o motivo da paixão da vovó. Aquilo tudo parecia uma pintura, o cenário de um quadro. Muito verde, muitas árvores, muitas montanhas rochosas. A casa ficava exatamente no alto de um terreno bastante irregular. Tanto meu tio quanto meu pai toparam na hora viver ali. Felizmente, mamãe e titia eram, como se costumava dizer, da paz, davam-se as mil maravilhas. Aquele local tinha muito terreno, muito chão para ser cuidado. Mas meu pai e meu tio eram acostumados na lavoura.
Tio Miro e a tia Açucena tinham também 3 filhos, 2 meninas e um garotinho. A Celina, ela era a mais velha. Ela contava naquela época da nossa mudança para ali 12 anos. Depois vinha a Edilza e por fim o Inácio. Paulinho, como eu gostei daquela casa. Tinha um monte de quartos, um chão de madeira muito branquinho e uma cozinha imensa com aquela porção de linguiças e carnes de sol penduradas num varal, num arame no alto do fogão de ferro. Meus irmãos, o Éder, o Saulo e eu, e mais meus primos, corríamos o dia inteirinho que Deus desse por aqueles terreirões afora. O porão da casa era uma delícia. Guardavam ali os nossos brinquedos. Havia um outro local fora da casa que a Celina, minha prima mais velha, a de 12 anos, ela descobriu primeiro que a Celina. Ficava num ponto mais alto, ainda no extremo oposto da casa. Ali se via uma infinidade de pedras grandes amontoadas e algumas grutas. Eu entrava numa, noutra, mas naquelas espécies de buracos maiores ou cavernas, aí eu tinha medo. Aí eu não me arriscava não, me dava medo. Vovó sempre aconselhava a não nos enfiarmos nas cavernas, pois pareciam labirintos e ninguém sabia exatamente onde ia acabar. Mas a Celina, aquela minha prima mais velha, ela era meio valente. Para ela não existia dificuldade. E por falar em Celina, engraçado, comigo e as outras crianças, a Celina se comportava de um jeito. Com meus tios, meus pais, vovó e outros parentes, a Celina era outra pessoa, mas conosco, nós que éramos crianças, era de outro jeito. Aliás, eu nunca verei outra pessoa em minha vida se comportando de 2 maneiras tão diferentes. Quando nós estávamos apenas nós, as crianças, brincávamos longe da casa, lá no meio daquelas pedras e grutas. A Celina, aí ela era estranha, meio malvada, ficava até com a voz diferente. Seus olhos olhavam pra gente assim, meio apertados, como se fosse ela um animal, como se ela fosse nos dar um bote. Olha, eu vou confessar, nós tínhamos um pouco de medo da Celina, que por ser a mais velha, era bastante alta, e já com o corpo de mocinha, ela tinha 12 anos, mas ela mais crescida. Quem mais temia Celina era a Edilza, sua irmã do meio, e a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Meu Deus, Paulinho, como a Edilza, a irmã do meio da Celina, como ela era linda. Mas ela era linda demais, era perfeita da cabeça aos pés, chamava a atenção de todos. E eu acabei percebendo muito cedo que aquela beleza da Edilza incomodava e muito a Celina. Já se sabia que Celina seria uma moça alta demais. E você sabe, né? A pessoa quando vai crescendo muito como ela, 12 anos, muito grande, vai ficando também desengonçada. Seus cabelos eram ralos e finos, as orelhas muito grandes, os dentes salientes. Celina, ela não gostava da irmã. Dava para se perceber, e muito bem isso, quando nós estávamos longe dos adultos. Ela ofendia a irmã e acusava a irmã de medrosa, chamava a irmã de medrosa, de pouco inteligente. Eu vou usar uma expressão aqui na carta, eu só vou usar e peço perdão se eu ofender alguém, mas era o jeito dela chamar a irmã cagona. Sabe, o jeito que ela tinha de ofender a irmã. Ah, você é cagona, vai, cagona. E ela vivia dizendo isso, cagona, pra ofender a irmã. Realmente, a pequena Edilza, ela era tímida, insegura, porém, por culpa exclusiva da própria irmã dela, a Celina, que vivia a repetir, medrosa, cagona. A região onde morávamos estava infestada de ciganos que muitas vezes invadiam mesmo o celeiro lá da casa. Quando o papai ou o titio se distraíam, os ciganos, eles roubavam um ou mais cavalos. A minha mãe sempre nos dizia, cuidado com os ciganos, hein? Eles também roubam crianças, hein? Vocês cuidado com os ciganos.
Cuidado, eles também roubam as crianças. Edilza era quem tinha mais medo. Nas nossas brincadeiras por aqueles campos e pequenas cavernas, logo ficamos familiarizados com a região. Nas cavernas maiores e mais cheias de buracos e labirintos, ninguém se metia, ninguém arriscava entrar. Apenas ela, Celina. Celina conhecia todas. Para mim, aquelas imensas grutas mais se pareciam com antigas minas de carvão abandonadas. Quando a Edilza completou 9 anos de idade, a minha mãe fez um lindo bolo de aniversário para ela, até com cobertura, até com aquele, sabe aquele glacê? Mamãe caprichou, eu lembro que ela conseguiu fazer uma rosa assim com o glacê. Era muito difícil isso naquela época. Lá no meio do mato era muito difícil que alguém caprichasse tanto num bolo assim. E a minha mãe caprichou. Ela pegou aquele glacê branco e fez até uma rosa pra Edilza. Logicamente, com a chegada lá em casa de alguns primos afastados, de 2 outras tias, começaram os elogios à beleza da Edilza. Ela completava 9 anos. Nesse dia, eu tava lá, junto com todos, inclusive com a Celina. A Celina tava noutra sala, mas eu tava com ela. E de onde nós estávamos, eu e Celina, dava para escutar tudo. De repente, uma das nossas tias não foi feliz num comentário. Ela falou: Gente, mas coitadinha da Celina, né? Com certeza vai ser difícil pra ela arrumar um marido. Ô mano, mande sua filha pra um hospital pra consertar aquelas orelhonas. Macaco aqui tem orelha aberta assim. Macaco aqui tem. Ela tem as orelhas de abano. Paulinho, a expressão da Celina ali na outra sala, quando ouviu aquele comentário, foi terrível. Seu rosto ficou todo vermelho e ela me olhou de novo com aquele jeito horrível que eu não gostava. Até parecia que eu era a culpada daquela frase infeliz. E ela resmungou baixinho: Eu ainda mato essa desgraçada. Eu vou comprar uma vassoura de bruxo pra ela sair voando. Em seguida, nós ouvimos novos elogios a Edilza. Nossa, olha aqui, essa sim. Essa sim é uma verdadeira princesa. Olha que menina bonita que tá aí, Edilza. 9 aninhos. Vai roubar todos os namorados das amigas. Ela vai ser a moça mais bonita que de Currais Novos. Se tiver concurso de Miss, ela vai ser a Miss Currais Novos. Nossa, a cara da Celina era uma máscara de maldade. Algumas lágrimas desciam pelo seu rosto. Ela já devia estar farta de ouvir aquele tipo de comparação. E na semana seguinte, ao aniversário da Edilza, enquanto os meus irmãos, meus primos e eu brincávamos no caminho das grutas, vimos passar por nós aquela fila de ciganos. Um olhou para a cara do outro e nós disparamos numa correria só. E o medo que a gente tinha dos ciganos? Meus irmãos e meu priminho ficaram comigo. Edilza e Celina foram para o outro lado. Eu, para esconder dos ciganos, eu entrei numa gruta muito conhecida, Eu entrei numa gruta muito conhecida minha. E ali eu fiquei com os meninos, brincando depois de espantar os morcegos. O dia estava quente, o ar ali dentro muito abafado. Começamos a gritar muito alto para ouvirmos o eco das nossas vozes. E de repente nós todos caíamos na risada. Finalmente, uns 20, 25 minutos depois, meu primo Inácio, o caçula, me perguntou: Vera, será que os ciganos já passaram? Eu botei a cara para fora da caverna e não vi ninguém. Chamei por eles: Venham, eu acho que eles já foram. Vão procurar as meninas. Foi então que nós avistamos a Celina descer do morro, mas a Celina, quando desceu do morro,
ela já desceu chorando. Nós dali de onde estávamos avistamos a Celina. Só que quando a Celina desceu do morro, ela já desceu aos prantos e gritando desesperada. Que foi, Celina? Levaram a Edilza, os ciganos. Os ciganos levaram a Edilza. Eles levaram a Edilza. Levaram a minha irmãzinha. Os ciganos levaram a Edilza. Eu fiquei apavorada. Os braços da Celina estavam todos arranhados. A roupa da Celina estava rasgada. Eu quis puxar a Edilza das mãos do cigano. Aí, ó, eles me bateram, eles me empurraram. Ó como é que eu tô arranhada. Rasgaram até a minha roupa. Mais do que depressa, fomos para casa em busca de ajuda. E foi um desespero só. Celina chorava tanto e tremia que precisaram até lhe dar um remédio. Meu pai, meu tio montaram seus cavalos e saíram atrás da família de ciganos. Minha tia Açucena enchia a Celina de perguntas. Filha, e eles não quiseram levar você? Falaram que eles não me queriam porque eu era feia. Eles queriam só a Edilza porque ela era linda. Eles falaram da minha orelha. Paulinho, eu olhava para minha prima e sentia alguma coisa errada em suas palavras, em suas atitudes. Se bem que ela chorava, ela era assim, convincente de um lado, mas não sei porquê, eu tinha um pé atrás. Nessa ocasião, eu ia completar 11 anos. Eu ia completar 11 anos. O que pode saber uma criança da cidade? Mas eu encarava a Celina e no meu íntimo eu achava que ela estava representando. Para mim, era como se a Celina fosse uma atriz ali. Ela não era delicada. Ela não era medrosa daquele jeito, sabe? Ela estava exagerando. Ela não era de chorar assim. Levaram a Edilza. Eu fiquei com a pena. E a minha, eles disseram que não iam levar não, que eu era feia. Eu permaneci calada, sem saber o que dizer. Dizer o quê? Que eu não acreditava nela? Que não acreditava na história dos ciganos? Provavelmente eu levaria uns tabefes do meu pai. A procura por Edilza não cessou nem à noite. Meu tio e meu pai encontraram alguns ciganos, mas não sabiam nem se eram mais os mesmos. De Edilza, nem sombra. A polícia também foi avisada. A polícia fez uma tremenda vistoria na região. Cercaram muitos grupos de ciganos. Edilza não foi encontrada com nenhum deles. A semana se passou. O primeiro mês se foi. Meus tios estavam inconsoláveis. Numa espécie de premonição, eu me afastei um pouco da Celina. Eu desconfiava dela, embora eu fosse também uma menina. Havia qualquer coisa de muito ruim nela. Eu não gostava do modo como ela torcia a boca, apertava os olhos, fazia força para chorar. E às vezes eu percebia que ela dava risada com os dentes cerrados. Ela dava risada com os dentes cerrados. Nem 3 meses haviam se passado desde o desaparecimento da Edilza. Meus tios passaram a ter problemas com a Celina. Ela começou a se levantar no meio da noite, gritando desesperadamente, pedindo socorro. Dizia que Edilza aparecia na porta do seu quarto e a convidava para brincar.
A Celina passou a recusar ficar sozinha à noite no quarto. Ela começou a ficar perturbada, e cada dia mais perturbada, e cada dia mais medrosa, e cada dia mais apavorada, cada dia mais com medo. Depois as gritarias e as crises aconteciam mesmo durante o dia. Celina se abraçava com meus tios e, soluçando, pedia que não deixassem a Edilza levá-la. Não deixa a Edilza quer me levar, mãe. Ô pai, a Edilza tá aqui, quer me levar, pai. Todos nós fomos ficando muito assustados com o comportamento da minha prima. Agora, nem eu mesmo achava que ela estava fingindo mais. Aquele choro, aquela gritaria de dia ou de noite, aquilo pra mim era muito verdadeiro. Era pavor, era horror, era medo mesmo. Por vezes, nós estávamos almoçando e a Celina, de repente, se colocava de pé, agarrando firmemente o encosto da cadeira e gritava em direção à porta: Eu não vou sair daqui! Vai você, Edilza! Eu não quero sair daqui, Edilza! Numa determinada noite, novamente meus pais, meus irmãos e eu ouvimos aquele vai e vem na casa. Sabíamos que era tio Miro e a tia Sucena e a Celina sem conseguirem dormir. Ouvi o titio de falar de levar minha prima ao médico. Talvez tivessem que interná-la. Foi então que ela implorou pro meu tio: Ô pai, não faz isso comigo. Não me deixa lá no hospital não, pai. A Edilza vai me buscar, pai. Titio tentou acalmá-la mais uma vez. Filha, a Edilza foi levada pelos ciganos e ela não pode vir buscar você. E também ela não é fantasma. É pra você ficar dizendo que ela tá andando por aqui. Mas ela morreu, pai. A Edilza morreu. Não, filha. Ela foi levada pelos ciganos, filha. Um dia a gente encontra sua irmã. Não, pai. Não vou encontrar mais. Ela morreu, pai. Ela não tá com cigano nenhum. Ela caiu dentro do buraco. Ela caiu dentro do buraco lá naquela gruta. E eu deixei ela lá, pai. Meus tios ficaram em silêncio, olhando para Celina. O que era aquilo? O que ela estava falando? Meu tio sacudiu a filha. Buraco? Que buraco, Celina? Não foram os ciganos que roubaram a Edilza? Você inventou essa história? Celina confirmou tudo chorando, falando muitas coisas sem sentido. O que deu para entender é que naquele dia em que corremos dos ciganos, as duas se enfiaram numa gruta grande, na maior. E ela, Edilza, caiu num buraco profundo. Ficou gritando socorro, pedindo ajuda. E Celina simplesmente a deixou para trás. Depois a revelação. Na verdade, houve uma briga, porque a Celina foi quem empurrou a Edilza no buraco. Tanto que ela estava toda arranhada e o vestido rasgado. A polícia foi comunicada e acharam o corpinho já em decomposição. Da minha prima. Isso marcou profundamente a nossa família. E tanto que nós nos separamos ali. Meus tios seguiram a sua vida e nós acabamos vindo para São Paulo. Acabamos tendo contato com eles apenas por carta e hoje telefone. Eu mandei essa carta para alertar as pessoas que infelizmente, de repente, no seio da nossa família, sem que soubéssemos, sem que a gente desconfie, de repente tem gente que tem a chamada dupla personalidade ou tripla personalidade. Essa minha prima nunca se casou.
vive até hoje no Rio Grande do Norte. Mas evidentemente não é uma pessoa feliz. Essa é a minha vida, ou parte dela.